Estamos, meus irmãos, já nos preparando para a festa da Ascensão, né? E a igreja hoje nos coloca, sempre é muito importante nós termos claro que a liturgia é também uma escola que nos conduz, segundo a pedagogia da igreja, à nossa santificação e à nossa salvação. E hoje a igreja vai nos levando já para a ascensão do Senhor e depois vai nos preparar para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E o que é que a igreja nos coloca hoje de mais importante, não só nesse tempo, mas durante toda a nossa vida? A necessidade da oração. Por quê? Jesus falou: vim do Pai ao mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Mesmo discurso, ele diz: não vos deixarei órfãos e vos enviarei um Consolador. Nosso Senhor, então, ele deixa o mundo e vai ao Pai, embora fique conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, com a sua graça, com a sua presença real na Eucaristia. Ele deixa a igreja para que seja a sua presença ensinando, santificando e conduzindo para o céu. Então, da parte dele, ele faz isso para nós. Mas, em contrapartida, ele quer que nós façamos a nossa parte. E o que ele quer de nós? E aí que no Evangelho ele ensina aos apóstolos: pedi e recebereis. Pedi em meu nome e o Pai vos dará. E vos dará não por mérito vosso, mas pelos méritos meus, que eu adquiri na cruz. Cristo agora está como mediador entre Deus e os homens para nos conduzir à salvação, aplicando assim todos os frutos que ele adquiriu na redenção. E o que ele quer de nós? Que nós vamos a ele. E o meio eficaz de irmos a ele diariamente é através da oração. Mas o que é a oração? Qual é a eficácia e necessidade da oração? E como é que nós devemos orar, como Jesus nos ensinou? Sobre esses 3 pontos gostaria de refletir nesta homilia. A necessidade da oração é muito clara e Jesus nos fala várias vezes sobre isso. O porter semper orare. Importa sempre orar e nunca desfalecer. Vigiai e orai, e a vossa alegria será completa. Orai sem cessar, nos fala São Paulo. E nosso Senhor, ele chega a ensinar a oração. Quando orardes, dizei, e nos ensina a oração mais completa, que é a oração do Pai Nosso, que tem tudo aquilo que devemos desejar e pedir a Deus. Mas insisto aos apóstolos: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele atenderá. E antes dos milagres que ele fazia, ele sempre provocava uma oração para mostrar a importância da humildade, para que ele nos dê a graça e para que nós conheçamos a nossa dependência de Deus em tudo. Chega um cego para ele e Jesus: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ao paralítico, e na multiplicação dos pães, e aos leprosos. Sempre nosso Senhor ouve a oração. E quando ouve a oração, e ao ouvir a oração, ele nos mostra que essa necessidade que nós temos de orar para olharmos para Ele como o Senhor de bondade, de misericórdia, que nos acolhe. Por outro lado,
Temos que reconhecer que nós não somos nada e que em tudo nós precisamos da graça de Deus. Até quando Ele permite as nossas quedas, Ele permite para mostrar aí o seu amor por nós. Como disse São Paulo, é na fraqueza humana que eu manifesto o meu poder e a minha misericórdia. Fala de Jesus. Por isso nós temos que orar. De modo que nosso Senhor não só nos insiste na necessidade da oração, na importância da oração, nos ensina como orar, como também Ele ora. Quantas noites em oração, depois dos trabalhos intensos de evangelização, Jesus deixa a multidão, às vezes sozinho, às vezes com os apóstolos, e se recolhe em oração. Venite esse osso, diz os apóstolos, vinde comigo, vocês, e vamos orar. E às vezes passava noites, muitas vezes no Horto das Oliveiras, ou em lugar recolhido, para conversar e estar em oração. Às vezes sozinho com o Pai, às vezes com os apóstolos. Os apóstolos seguiram o mesmo ritmo, porque é no meio da oração que vem o Espírito Santo, 10 dias depois da ascensão do Senhor. Os apóstolos iam ao templo para orar em diversas horas do dia. Antes de qualquer missão, os apóstolos se reuniam para a oração. Quando vão escolher Matias, substituto de Judas, quando vão enviar uns aos outros em missão, quando há necessidade de pessoas para ajudarem na distribuição dos alimentos e dos cuidados com os órfãos e as viúvas e as pessoas mais pobres, eles decidem já ter 7 diáconos, decidem criar os diáconos. Exatamente usando esse argumento, nós temos que nos dedicar à pregação e à oração. Aí instituem o grau do diaconato como ordem. E assim os apóstolos vão sempre em oração, nos ensinando a necessidade, a importância e a eficácia da oração. E o que faz a oração em nós? A oração tem como mérito principal nos levar à caridade, à união com Deus. Nenhum Deus é tão próximo de nós, diz Deus no livro do Deuteronômio, senão o vosso Deus. Nenhum Deus é tão próximo de vós, senão o vosso Deus. Porque pela oração nós nos tornamos próximos a Deus, nos unimos a Deus. Então importa orar sempre. Tudo que nós podemos conseguir de Deus é pela oração. E a oração nos dá a caridade, ou seja, nos dá esta união com Deus e dessa união com Deus o cuidado e a união com o nosso próximo. Quem está no céu porque rezou. Quem está no inferno está lá porque não rezou. O demônio pode nos permitir muitas coisas, tolerar, melhor dizendo, mas ele vai atrapalhar, interferir na vida de oração. Quando nós não rezamos ou rezamos mal, cortamos o elo de ligação com Deus. Mas o que é a oração? Oração, santos padres definiam de diversas formas. São João Damasceno, oração é uma ascensio in Deus, é um ascender, um ir a Deus. Santo Agostinho diz a mesma linha, é ir a Deus, é uma elevação nossa a Deus com uma intenção afetuosa. Outro diz, a oração é uma conversa com Deus para adorá-lo. Santa Teresinha diz que é um olhar de amor para Deus. Santa Teresa fala é uma conversa de amor com alguém que eu sei que me ama.
Oração é uma elevação nossa a Deus, e dizemos elevação no sentido de que nós somos carregados, que existe uma atitude nossa, mas é uma elevação nossa a Deus para mostrar o nosso amor, nossa adoração, nossa submissão. Mas dessa elevação existe uma parte humana, que é uma atitude nossa, mas é Deus que vem a nós. Então na oração não há só o humano que age, mas Deus vem a nós para rezar conosco. Na verdade, é o próprio Filho que reza conosco no Espírito Santo. E aí o Pai ouve, porque é o Filho que está falando. E é neste sentido que Cristo disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Santo Agostinho interpreta esse meu nome, nome de Jesus, significa o Salvador, devemos pedir a salvação. Mas não apenas isso, dizer em nome de Jesus significa orar com a pessoa de Jesus, orar com Jesus e em Jesus. De modo que a oração é um ato humano feito de modo divino, ou seja, é um ato do homem com Deus. Na verdade, nós oramos, mas é o Espírito Santo que ora em nós com Jesus Cristo. É o Filho falando com o Pai. E nós oramos como filhos no Filho, Jesus. Então, repito, a oração é um ato do homem, mas com Deus. Isso mostra, mais uma vez, essa proximidade de Deus conosco. Não é um ato apenas, eu estou aqui e Deus lá, e vou falar daqui para lá. Não é só isso. Deus vem e esse ato é um ato movido pela graça e que me dá mais graças. É um ato meu e de Deus. Isso é a oração. E por isso que nos leva a uma união íntima com Deus. Podemos dizer que a oração é um encontro de amor, de dois amados, nós e Deus. Daí a sublimidade da oração, daí a importância da oração. Pela oração eu me elevo e Deus se abaixa. Pela oração eu fico no nível do divino, podemos dizer assim. Pela oração eu me sobrenaturalizo. Se Deus não viesse orar comigo, aí o Espírito Santo vem com gemidos inenarráveis, como diz São Paulo. Eu não poderia nunca, porque eu sou criatura, sou limitado, sou finito. Não poderia orar ou ter essa conversação com o infinito, que é Deus, com o sobrenatural, com o divino, se Deus não me divinizasse, em certo sentido. Daí eu ter a necessidade de orar, se eu quero viver em Deus. Ninguém pode se salvar sem oração, como também ninguém pode se santificar sem oração. A oração é de tal modo, nos santifica de tal modo que Santa Teresa, nos seus escritos, Caminho da Perfeição, Castelo Interior, que são os mais conhecidos, que ela usa uma certa pedagogia, é tudo para nos ensinar a orar, porque ela coloca como o mesmo sentido oração e santidade. Se santidade é caridade, poderíamos colocar como palavras espiritualmente sinônimas: santidade, caridade e oração.
Não vou explicar aqui os níveis de oração, porque não seria o caso no momento, mas de qualquer forma, precisamos, para orar, usar alguns métodos. Como orar? Primeiro, a oração deve partir para nós da Sagrada Escritura. Deus nos fala, Deus se mostra a nós, e aí nós vamos a Ele. Por isso, a oração deve ser uma oração com nosso Senhor, com Jesus Cristo, nas suas palavras, nas suas atitudes. Hoje tem se buscado muito a Lexio Divina, restaurando os antigos costumes dos monges, sobretudo, antigos. É bom, importante, nos ajuda muito, porque aí vamos conversar com o nosso Senhor sobre os assuntos dele conosco, na sua palavra. Sugiro muito que façam a Lexio Divina com os evangelhos e com as epístolas, mais do que com o Antigo Testamento também. É claro que a palavra de Deus, desde o começo do Gênesis ao Apocalipse, tem tudo ali, mas para um crescimento maior espiritual, para uma adesão e uma entrega maior ao nosso Senhor, sugiro os evangelhos, que são tão pouco conhecidos, tão pouco vividos, ainda por nós católicos. Depois, a oração litúrgica, que é a oração por excelência, que é a oração da Igreja. Na liturgia, quem faz a oração é o próprio Cristo. Liturgia é o culto público que o Filho faz ao Pai com a sua Igreja. Essa é a definição dada lá pela Mediator Dei. E como é o Filho que faz com a sua Igreja, toda a Igreja ora com Jesus Cristo. Na Santa Missa, que é o culto litúrgico por excelência, em que o Filho se oferece em sacrifício ao Pai e torna presente o sacrifício do Calvário, não existe um lugar melhor para orar senão na própria Santa Missa. E a Santa Missa, como é o culto litúrgico por excelência, como dizia São Pio X, nós não podemos ficar como meros espectadores. Por isso, durante a Santa Missa, é importante que cada um, de acordo com a sua condição litúrgica, seja o celebrante, o sacerdote, seja os fiéis, na sua condição litúrgica, procurem acompanhar a liturgia da Igreja, nos gestos, nas palavras, nas intenções ou nos mesmos sentimentos, como nos fala São Paulo. Aproveitem isso. E nós temos a liturgia na forma extraordinária, que tem uma riqueza, não apenas uma riqueza histórica, quase 2000 anos, mas uma riqueza doutrinária e litúrgica. Tudo tem um sentido. Então, procurando-nos assim participar da liturgia, orando com a Igreja naquilo que é próprio de cada um, celebrante e fiéis em geral. Porque na liturgia é o próprio Cristo que se expressa como mediador, é o céu ligado com a terra naquele momento. Nós a Deus, Deus a nós, tão próximos de nós. Por isso aproveitem bem da liturgia da Santa Missa, aproveitem. Textos riquíssimos, antigos, mas muito profundos. Cada palavra foi vivenciada pela Igreja, pelos santos. Aproveitem. É um tesouro que nós temos na liturgia. Depois, as próprias liturgias dos sacramentos. Então, a oração ela passa pela liturgia. E da liturgia, ela bebe da Sagrada Escritura, passa pela liturgia, e da liturgia ela vai à vida cotidiana. E na vida cotidiana tem as orações devocionais, aí eu destaco o terço. O terço como uma oração em que nós
Podemos dizer depois da missa completa, nós temos a oração vocal, dadas a nós pela Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, pela Igreja. Também as orações, também tem a oração mental, que nós meditamos os mistérios, e meditamos os mistérios do amor de Deus para conosco, e continuamos, Deus vem a nós, nós vamos a Deus. Por isso é importante rezar todos os dias o terço, e rezar bem, não ter aquela preocupação de rezar uma quantidade de terços, mas rezar bem, aproveitando de não só contemplar cada mistério de amor que Cristo nos trouxe a redenção, mas também depois procurar colocar esta oração na vida cotidiana. Como dizia Leão XIII, né? Papa do Rosário, no terço, no Rosário, nós temos primeiro as alegrias da família sagrada, e valorizamos nossa família e a nossa vida de família, não só família de casa, mas família e igreja. Temos o valor do sofrimento, os mistérios dolorosos, o valor de vida eterna, que é o que buscamos, os gloriosos. De modo que procuremos colocar a nossa vida cotidiana em oração, no trabalho, em casa, no relacionamento com as pessoas, na educação dos filhos, no cuidado com a vida do dia a dia. Que nossa vida seja oração, e seja aí inspirada e transformada por esse contato, por essa união íntima com o nosso Senhor. E na prática da caridade. São Tiago falou na epístola de hoje, né? A necessidade da caridade. A caridade colocamos em prática tudo aquilo que bebemos e que nos alimentamos nesta intimidade com Deus que vem pela oração. Que não seja apenas ato devocional, mas um ato que nos leva ao cuidado com os nossos irmãos. Daí o cuidado de não ofendê-lo. São Tiago fala dos pecados da língua. Quantas vezes ofendemos o nosso irmão pela língua, maltratamos, destruímos a sua boa fama, quando falamos mal dele para alguém, ou quando damos ouvido a quem vem falar mal dele para nós. É colocar em prática na nossa vida do dia a dia todo esse contato, essa intimidade com Deus. Aí a oração, ela vai na prática das nossas atitudes. Importa orar sempre. Procuremos rezar. Nunca deixemos a oração. De manhã, quando acordar, à noite antes de deitar, preciso rezar. Qual é o último ato que se faz quando vai dormir? Desligar o celular, incrível. Ou então deixar de lado. Esquecer a oração. Vai à noite é o celular na mão, ao lado da cama, como se fosse o anjinho da guarda. Deixa isso para lá, deixa lá. Vai rezar. Depois vai ler um livro, vai meditar e vai dormir tranquilo. Ninguém consegue repousar em Deus com essa balbúrdia que vai na cabeça antes de dormir. Não? Então, essa própria tranquilidade de estar com Deus na hora do descanso físico, isso já se acabou. As pessoas esqueceram. Enquanto não vi todas as mensagens, todas as redes sociais, tudo aquilo que a curiosidade maléfica leva, a pessoa não vai dormir, depois não dorme, não descansa, acorda um dia cansado, não tem ânimo para nada, não tem coragem para nada, não raciocina direito, é mais levado pelos impulsos. Precisa tomar esse cuidado. A oração à noite, antes de deitar, ela vai nos colocar mesmo nos braços de Deus. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que em Fátima carinhosamente nos chama de volta à necessidade da oração. Rezai, rezai muito, ela nos diz. Peçamos a ela que esteja sempre conosco
desses momentos de oração e nunca nos deixe afastar disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então de pé, professarmos juntos a nossa fé.